Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público presente, ao telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, declaramos aberta a 102ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa do 2º período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida a vereadora Iracema do Retalho para fazer a leitura do versículo bíblico. Boa tarde, senhor presidente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. Obrigado, vereador Iracema. Pequeno expediente, artigo 121 e 125 do Regimento Interno. Não temos quórum ainda regimental para aprovar a ata anterior. Presença convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham. Recebemos do vereador Mauricinho Soares sua justificativa de ausência no período entre 22/10 e 23/10, devido à viagem a Brasília, no dia 22 de outubro. O vereador Mauricinho Soares, como presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, fará a agenda juntamente com o secretário de Saúde, senhor Jean, a fim de buscar recursos para a área da saúde na cidade de Joinville. No dia 23 de outubro, participará de reuniões com senadores e deputados federais do Congresso Nacional para tratar sobre infraestrutura urbana no nosso município. Da vereadora Ana Rita, recebemos sua justificativa de ausência no período de 6/10 a 20/10, devido a tratamento de saúde. O senhor prefeito municipal recebemos o ofício número 4893-713/2019, referente à emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 50, capeado pela mensagem número 62/2019, que institui a nova contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública no município de Joinville e revoga a lei complementar número 136, de 30 de dezembro de 2002. Também do senhor prefeito municipal, recebemos a mensagem SEI número 64, de 22 de outubro de 2019, capeando o projeto de lei número 211, 2019, que autoriza a alteração da cláusula 2ª do termo de permissão de uso, autorizado pela Lei 8.142, de 18 de dezembro de 2015. Senhor presidente, eram estas as correspondências. Temos quórum regimental, então, para aprovarmos a ata e os pequenos expedientes, artigo 121 e 125 do Regimento Interno. Declara aprovada a ata 101 da 101ª sessão ordinária realizada em 21 de outubro de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. Antes de convidarmos as nossas autoridades, quero registrar a presença do sempre vereador Levi. Obrigado, vereador, pela sua presença. O Charles, que é vice-presidente também do Pedala Joinville e também da Comissão de Segurança de Trânsito de nossa cidade também, assim também como os colegas assessores e também o Jaumei e a Mara, que fazem aqui a parte governamental do Executivo com o Legislativo. Obrigado pelas suas presenças. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui também da Secretaria de Saúde. Saúde aqui presente na tarde de hoje. Autoridade convidada, requerimento 192, 2019. Convidado, senhor Jean Rodrigues da Silva, secretário da Saúde, sendo representado pela senhora Marlene Bonon Oliveira, diretora executiva da Secretaria de Saúde.
Marlene. Conforme o requerimento número 192 de 2019, de autoria do vereador James Schroeder, no qual convida a secretária de Saúde para comparecer à sessão ordinária da Câmara de Vereadores, a fim de tratar do assunto referente à implementação do Sistema de Gestão Integrado de Saúde do município. A presidência, então, já está aqui, a Marlene convida, que representa o senhor Jean Rodrigues da Silva, secretário de Saúde, para tomar assento no qual que já está aqui na mesa de trabalho. A presidência cede, então, a palavra ao vereador James Schroeder para justificar o convite da diretora executiva. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a todos que acompanham essa sessão, fizemos esse convite já há algumas semanas atrás, quando justamente este sistema integrado de gestão da saúde estava começando a ser implementado, né, nas primeiras unidades da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Sabemos que um dos grandes problemas, né, que sempre enfrenta a rede de atenção básica de saúde é o absenteísmo, ou seja, pessoas que estão lá com exames ou consultas marcadas e não aparecem, né? Às vezes até há uma certa dificuldade de avisar, tudo isso porque todo esse sistema era ainda feito de maneira muito precária, né? Telefone, deixa recado, não está, tem que ligar de novo, retrabalho, um batalhão de gente para, né, resultados que nem sempre eram os mais adequados. E quando soubemos da implementação desse sistema, entendemos que isso é um avanço muito significativo na gestão desses recursos da saúde, que já são, né, sempre escassos, de qualquer maneira, para a demanda que temos. Então, eu quero poder partilhar aqui, e essa é a razão do convite, com os demais colegas vereadores e a todos que assistem à TV Câmara, né, esses avanços que a nossa Secretaria Municipal de Saúde está implementando, e que com certeza irá refletir na eficiência e na eficácia, né, do tratamento da saúde da nossa população aqui de Joinville. Tá? Então, muito obrigado por terem acolhido esse nosso convite e, na sequência aqui, devolvo o trabalho ao presidente, que vai, então, oportunizar aqui a gente a ouvir e debater, eventualmente, com a nossa diretora adjunta. Muito obrigado. Obrigado, vereador James. A presidência já vai ceder a palavra, então, a Marlene. Antes, porém, eu quero também agradecer a presença da Kelly Beth, que é a nossa gerente de gestão estratégica, e também a Gislene Araújo, que é a nossa gerente de regulação aqui presente na tarde de hoje também, que são todas da Secretaria de Saúde do município. A presidência cede, então, a palavra à senhora Marlene Bon de Oliveira para a sua oitiva ao plenário. Um tempo inicial de 10 minutos, se necessário, colocaremos mais à disposição. Muito boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, essa plenária e também os telespectadores. Primeiramente, agradecer essa oportunidade, realmente, né, que para nós em estarmos falando dessa etapa que nós acabamos de vencer agora em agosto e setembro em relação ao Sistema Integrado de Gestão. Nós estamos há 2 anos com a implantação do Sistema Integrado de Gestão e muito esperado era um momento em que nós chegássemos ao sistema na atenção especializada e incluindo o processo regulatório, a central de regulação, que mudou de forma significativa o seu processo de regular o acesso à atenção especializada no âmbito ambulatorial, uma vez que a regulação de leitos hospitalares está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado na Central de Regulação Macro-Regional de Leitos. Então, nós tivemos uma fase inicial do Sistema Integrado de Gestão, que compreendeu, né, implantar um sistema em todas as nossas 58 unidades básicas de saúde, passando, na sequência, para as nossas unidades especializadas, né?
O ponto principal e chave desse momento, que iniciou na sua primeira fase, início de janeiro, ele trouxe impactos importantes no acesso a exames ou procedimentos, outros de atenção especializada, que fizeram que o médico, na unidade básica, ao identificar uma necessidade de encaminhamento para fisioterapia, o faz hoje, a partir de janeiro, a partir do atendimento no consultório médico, o paciente é agendado a esse procedimento. Da mesma forma, em abril, partimos para os exames de patologia clínica. E, na sequência, as nossas consultas e exames de média e alta complexidade. Então, nós trouxemos aqui um vídeo que, de uma forma muito simples, e nós temos divulgado isso aos nossos conselhos locais de saúde, ainda não conseguimos fazer com que todos eles recebam isso, a comunidade, e esse aqui é um ponto importante que nós entendemos, que essa casa também, ela recebe essas demandas dos usuários, e também é um ponto importante de conhecimento e de disseminação do que mudou. Lembrando que nós estamos ainda, consideramos, agosto bastante recente, ainda nós temos como transição de um processo de mudança gigantesco, nunca antes feito. Então, nós sabemos e esperamos que ainda tenhamos queixas. Que esse vídeo que nós estamos fazendo questão de replicar e chegar a cada cidadão joinvilense, nós estamos esperando que alguém levante a mão. Não está funcionando assim. É isso que nós esperamos. Porque nós acreditamos que essa mudança pode trazer à tona pacientes que muitas vezes estão com seus encaminhamentos, seus papéis em mãos, e não estão esperando em fila nenhuma. Esse é o ponto principal que nós esperamos. Não tememos receber queixas de que alguém não se sentiu contemplado com o que nós vamos apresentar agora no vídeo, que não está funcionando assim. Nós queremos que funcione da melhor maneira possível, no tempo adequado para o usuário. E esperamos resgatar, inclusive, usuários que, porventura, estejam perdidos nessa rede, que não estejam nem esperando em filas ou nem saibam para onde ir. Nós precisamos identificar esses usuários e fazer o fluxo adequado que eles precisam. Então, eu vou pedir que o vídeo seja apresentado, senhor presidente, para que depois, na sequência, então, você sabia que a saúde em Joinville está passando por importantes mudanças? Nesse vídeo, vamos apresentar algumas melhorias no acesso a consultas e exames especializados, e também explicar o que mudou nas prioridades dos atendimentos. Para ter acesso a uma consulta ou exame especializado, o paciente deve procurar a sua unidade básica de saúde para uma consulta médica. Havendo necessidade, o médico faz um encaminhamento à Secretaria da Saúde. Quando a solicitação chega na Secretaria, inicia-se um processo chamado regulação. A regulação é realizada por médicos que analisam cada caso e organizam as filas de espera. O que mudou com a implantação do Sistema Integrado de Gestão? Antigamente, o encaminhamento ao especialista era feito em papel e enviado até a Secretaria da Saúde. Como esse processo não era integrado, caso o paciente tivesse várias solicitações de consultas ou exames, elas eram vistas pelos médicos reguladores separadamente. Por vezes, isso resultava em demora e retrabalho, pois essas informações não estavam unidas. E agora, o que melhorou nesse processo de encaminhamento e priorização? Durante a consulta na unidade básica de saúde, o próprio médico envia a solicitação de exame ou consulta especializada via sistema online. A central de regulação recebe essa solicitação via sistema, não havendo mais necessidade de enviar o papel por malote ou entregar pessoalmente na Secretaria de Saúde. Essa mudança irá diminuir o custo, o tempo e aumentar a segurança do processo. Além disso, todas as filas de espera serão reorganizadas. Agora, dentro das prioridades clínicas P1, P2 ou P3, serão consideradas as prioridades legais. Idosos, pessoas com deficiências, crianças, adolescentes e pacientes com câncer terão direito à prioridade no atendimento, respeitando a ordem de entrada na fila.
Com o sistema integrado de gestão, também temos acesso a todas as solicitações e passagens do paciente nas unidades de saúde do município. Com isso, será possível planejar os exames e consultas de maneira organizada e humanizada, garantindo um olhar integral sobre a saúde do paciente. Em resumo, a solicitação será online e não dependerá mais do encaminhamento do papel para a Secretaria da Saúde. Será possível organizar todas as necessidades do paciente com mais eficiência, não esquecendo das prioridades legais. Você foi apresentado às melhorias no acesso a consultas e exames especializados. Em caso de dúvidas, procure a sua unidade básica ou entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde. Bem, de uma forma, tentando com que haja esse entendimento do usuário, essa é a explanação das mudanças, que nós destacamos as seguintes, né? A eliminação do papel, que é essa fase importantíssima, né? Buscando justamente não haver essa perda durante o fluxo e da necessidade do usuário. O usuário, então, ele passa a ser visto de uma forma integral, né? Não por filas separadas, mas uma oportunidade do médico regulador enxergar todo o histórico e todas as solicitações que esse usuário tenha no sistema. Um outro ponto também que nos permite agora o sistema é visualizar o fluxo desse usuário, por onde ele passou, né? Por onde ele teve o acesso, como ele chegou, onde ele tem que chegar. E, por fim, eu acho que isso é um fator muito importante, que acreditamos que essa seja uma demanda também dos senhores, né, recorrente, a questão da aplicação da legislação com relação a esses públicos prioritários, né? Então, nós temos o superidoso, o idoso, a criança, respeitamos agora, então, dentro da fila, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente e do deficiente. Então, com isso, é um grande marco no processo de regulação, de organização das filas, que até então elas se davam exclusivamente pelo critério clínico, naquela classificação adotada de prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, né? Então, esse é um marco vital para a vida de muitas pessoas, né? Frequentemente, nós éramos questionados sobre isso, né? Como é que um superidoso estava numa cronologia ou mesmo de prioridades, né, junto a outros, né? Por si só, o fator idade, ele já é um critério de vulnerabilidade, muitas vezes, né? Numa condição de saúde debilitada. Então, acho que são os principais pontos que nós destacamos e que esse pequeno filme revela, e que nós chegamos numa fase vital. Eu fico à disposição, que eu acredito que os senhores vereadores, né, tenham alguns questionamentos, né? Então, acho que ficamos aí à disposição para responder as perguntas, que talvez seja bastante produtivo naquilo que nós esperamos atender aos senhores. Obrigado, Marlene. Agora, nós vamos, então, colocar à disposição, nós vamos, de todo o plenário, a vereadora Tânia já se inscreveu aqui, e nós vamos fazer assim, Marlene, para ser mais objetivo. A gente vai fazer 3 vereadores, se tiver, vão formular as perguntas. A senhora Marlene faz favor de anotar as perguntas e, na sua sequência, daí, então, a senhora responde as 3 perguntas para a gente otimizar o tempo. Então, vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Marlene, saudando você, quero saudar os profissionais da Secretaria da Saúde, parabéns pelo sistema, pela implantação. Eu sei que vai ser um espaço agora de análise, né, para que ele tenha todo o envolvimento. Mas a minha pergunta é em relação ao idoso. Hoje, a maior dificuldade, eu sei que o Hospital São José ele atende centenas de pessoas, não somente da nossa cidade, né, mas o Zequinha
ele está precisando até de socorro. O meu questionamento é em relação aos idosos aqui da nossa cidade, quando eles precisam de internação. Se vai ter algum sistema nesse processo todo, para que, eu vou dar um exemplo, né? Eu tive um senhor que ele faleceu há pouco tempo, que ele ficou durante 5 dias no PA 24 horas, super bem atendido, tá? Teve toda a atenção, estive lá com ele, mas até o secretário Jean, com todo esforço, conseguiu internar ele em Guaramirim. Primeiro era para Rio Negrinho, mas a família não tinha condições para lá, ele foi para Guaramirim. Como nesse processo pode ser feito para que a nossa população aqui de Joinville, principalmente os idosos, tenham esse atendimento no nosso município através da internação em um hospital nosso aqui, o Betesda, que tem um convênio, ou São José? Já lhe falo por quê. Geralmente o idoso ele tem que ter ele tem que ter a companhia, né? E às vezes as pessoas elas não têm condições financeiras de sair da sua própria cidade para custear em relação a outra cidade. Se nesse sistema contempla alguma em relação a isso, ok? Próximo inscrito, vereador Odir Nunes, líder do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, queria, Marlene, esse era um sonho nosso. Os anos que nós estamos na vida pública, a gente ia nos consultórios dos médicos e lá quando ele nos atendia, ele tem todo o histórico nosso. E a gente sempre sonhou e que um dia isso teria que acontecer na cidade de Joinville. E quando você dividiu por áreas geográficas, isso é muito bom, por quê? Nós ainda temos aquelas pessoas, e aqui quero parabenizar todos os funcionários da Secretaria de Saúde, que ainda vão muito atrás de pessoas. Às vezes o cidadão consultava em Piraberaba, ele dizia, olha, lá no Rio Bonito tem um médico bom, eu fui lá saía ele de Piraberaba e ia para o Rio Bonito, ou ia para o Rio da Prata, e assim na cidade toda, a vereadora Iracema, né? Ia no postinho do Aventureiro, daqui dizia, olha, tem um bom médico lá no postinho, chegava lá, o médico dava o mesmo medicamento. Isso representa custo para a sociedade. Mas eu quero dizer que quando você melhora o fluxo, isso se aprende na cadeira de administração, quando você melhora o fluxo, você está melhorando o processo. Quando você melhora o processo, você busca, com isso traz a eficiência. Trazendo a eficiência, você traz aquilo que é primordial, não só na administração pública, mas no sistema privado também você traz aquilo, um princípio básico da administração, que é o princípio da economicidade. Ganha-se tempo, dinheiro e o próprio cidadão sai beneficiado. Tanto isso é verdade que eu, o vereador Facchini, o vereador Pelé, o vereador Roque, o vereador Mauricinho, nós fizemos na semana passada uma discussão, meu caro e grande vereador Levi, que tanto honrou esta casa, fizemos uma discussão aqui com os renais crônicos e ouvimos eles junto com as pessoas da Secretaria de Saúde e então ficou determinado que Secretaria de Saúde se reúne com a Associação dos Renais Crônicos, com o pessoal do PRORIM, para evitar tirar alguma coisa desse fluxograma, isto é, buscar encurtar o caminho. Se não, vejamos, o vereador Maurício, o cidadão ia lá, fazia o transplante de rins,
Aí o médico dava um monte de coisa, ele tinha que ir lá no meio do povo, no ambulatório, ainda com a possibilidade de, com máscara, possibilidade de contrair uma infecção. Então, agora, dia 30, eu gostaria que você até cobrasse das pessoas que aqui estiveram representando a Secretaria de Saúde, para evitar esse processo que hoje é feito. Já o vereador Facchini talvez ia falar da nossa... Foi uma reunião bacana, proveitosa, onde houve uma sensibilização, houve a sensibilidade por parte dos funcionários, porque isso também, a partir do momento que o cidadão vai lá, pegar aquilo que não haveria necessidade nenhuma, inclusive a ProRim ia colocar uma sala lá à disposição da Secretaria para evitar que os nossos pós-operados se contaminem nos ambulatórios. Então, agora, dia 30, nós temos, vereador Pelé, temos o retorno, aonde vamos sentar e vamos diminuir um pouco esse fluxo. Isso melhora a gestão e melhora também o estado da pessoa, do usuário, que nada mais é do que o nosso cliente, Agora escrito o vereador Richard. Seguida daí a nossa diretora responde os 3 vereadores. Depois está escrito o vereador Lio e o vereador Iracema. Seguida Maurício Peixe. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, digníssima diretora executiva da nossa Secretaria de Saúde, eu fico aqui estava ali atentamente ouvindo e passava pela minha cabeça um filme, lembrava-me de 1978, 79, quando eu a pé saía do bairro Floresta e vinha ao INAMPS para pegar uma ficha numa carteira amarela, se não me falha a memória, com uma foto já desbotada, para então ser atendido. E a gente consegue perceber sistematicamente o que esse governo fez, faz e deixará na história desse município os avanços na saúde. Obviamente que os parabéns não vão apenas a Vossa Senhoria na condição de diretora executiva ou do secretário, mas de toda uma equipe que labora diariamente e pensa nessa coalizão de esforços e somado aos conceitos tecnológicos que envolvem a humanidade hoje, onde pessoas decidem de um continente ao outro os bilhões de investimentos que farão ou que negarão. E por muito tempo nós parados ficamos e não pensamos na possibilidade de conectar esses conceitos, essas tecnologias, esses avanços que a humanidade faz e que, senhoras e senhores, por isso eu tenho a honra de ser líder desse governo, um governo que pensa realmente no povo e que tem a melhor atividade de saúde do país, não é do Estado, não é dos municípios dentro do nosso Estado, é de 5.400 municípios. E às vezes nós aqui ficamos brigando por causa de um problema ou outro, quando tanto avançamos no que mais importa às pessoas. Eu não tenho pergunta senão essa possibilidade, no tempo que o presidente me deu, de parabenizar toda a equipe, o nosso secretário Jean e toda a atividade que cada um daqueles que lutam pela permanência, da manutenção, da saúde de cada um dos joinvilenses. Presidente, aqui com toda a base governista, eu fico extremamente empolgado. Parabéns ao vereador Jaime Schroeder, que teve a possibilidade de pensar um pouco mais além, conversar e convidar a Secretaria de Saúde para estar aqui, porque é muito justo que se demonstre o quanto nós estamos fazendo. Presidente, eu peço só um tempo para fazer uma analogia a um dos principais sistemas de conexão que se chama segurança pública através da justiça, através
da Justiça, que até hoje resiste em avançar nas tecnologias, portanto, juízes de uma vara não falam um com o outro e criam um sistema extremamente demorado para poder juntar processos e analisar da mesma forma com que a saúde faz. Eu aqui, de pronto, não como vereador, não como policial militar, não como catarinense, não como brasileiro, mas como um joinvilense que consegue reconhecer o esforço de cada um de vocês, claro que norteados pelo grande prefeito desse município. Obrigado a todos. Marlene? Então, sobre a questão dos leitos para idosos, né? Lembrando que, então, a regulação de leitos, ela é de competência da Central de Regulação de Leitos Macro-Regional. Não é essa competência que nós falamos aqui do ambulatorial, mas tenho propriedade para falar disso porque dentro da minha diretoria está gerenciamento dos pronto-atendimentos. E é ali que realmente nós mantemos, né, com segurança, em muitas situações, alguns pacientes. Né? Qual é o desafio com relação aos leitos? Né? É realmente o que a vereadora nos trouxe. Né? Na nossa macro-região, nós temos leitos com margem de sobra em hospitais, digamos, de uma complexidade menor. Né? A exemplo do Bethesda, que também é um hospital com leitos de retaguarda para o sistema. Mas também existem outros, o Bethesda nós temos ocupado e bastante, com certeza. Ainda assim, nós enfrentamos essa resistência e sabemos o porquê, né? Não é simples assim. Nós oferecemos um leito em outro bairro, para muitos, né? O vereador Odir Piraberaba parece longe, mas é logo ali. Mas, mesmo assim, ainda alguns pacientes não querem também ir para o Bethesda. Imagina ir para Rio Negrinho ou para Guaramirim, né? Que é logo depois ali do Vila Nova, né? Mas é uma otimização que, enquanto Sistema Único de Saúde, a gente precisa fazer. Quando os nossos hospitais aqui não têm condição de absorver. Como eu disse, a nossa obrigação no pronto atendimento é cuidar dessas pessoas que estão ali, mas ali não é o local que ela tem que ficar se há um diagnóstico e uma necessidade de uma complexidade maior, né? Ou de uma retaguarda hospitalar que precisa ter em algumas situações. Né? Essa semana, inclusive, nós estávamos conversando com o secretário Jean sobre como enfrentar essa situação, que tipo de ajuda o poder público tem que fazer para dar condição de uma família acompanhar esse idoso. Porque essa tendência de ocupação de leitos de gravidade só tende a aumentar. Só tende a aumentar. Né? O nosso Hospital São José ele é referência para trauma. Né? Então, ele vai sempre absorver todas as situações de trauma que acontecerem em Joinville ou em região. Né? Deus, que bobagem. Então, muitas vezes, esses leitos estão ocupados por essas razões de emergência. Né? E nós vamos continuar precisando de leitos de uma complexidade menor, principalmente para idosos, que às vezes é uma questão pulmonar, a questão mesmo, né, de uma diabetes que descontrolou, enfim, são situações de menor complexidade, mas que exigem um ambiente hospitalar. Bem, nós precisamos continuar, continuamos nesse desafio de sempre convencer as famílias a aceitar esse leito, porque ela vai estar melhor no ambiente hospitalar, porque o pronto atendimento ele não tem o serviço de hotelaria. O que é hotelaria, né, de um hospital? É refeição, é acomodação adequada para o acompanhante, né, que o pronto atendimento não tem. Então, sempre o hospital, mesmo que seja mais distante, a condição desse paciente vai ser melhor. Então, nós precisamos buscar isso. Ao mesmo tempo que nós vamos atender esse desafio do secretário Jean e ver como é que nós podemos, né, que mecanismos aí, que nós precisamos também ajudar essas famílias no deslocamento para que ela, se eventualmente estiver aqui para Guaramirim. Sobre a questão
que o vereador Odir trouxe, né, realmente, né, o que nós buscamos com tudo isso é a humanização e a eficiência. Humanização porque a gente tem que ver o usuário, tem que enxergar a necessidade do usuário para ir atrás de atender a necessidade dele. E a eficiência também, né, como todos nós, principalmente, né, em Joinville, constatamos, somos um município com hospitais, né, com capacidade técnica muito aquém de outros municípios e que muitas coisas vêm para cá. Então, cada vez mais a gente vai ter que fazer mais com o mesmo. E esse é o nosso desafio. E como que a gente faz isso? Realmente um sistema ele vai nos ajudar. Nós estamos eliminando duplicidades de exames. O vereador Odir, em muitas situações, menciona isso, né? O quanto essa busca era esperada, né? Buscava esse objetivo de atender a eliminação de duplicidade de exames, né? Duplicidade de consultas, né? Então, acho que nós chegamos nisso para justamente, com o recurso que nós temos, nós conseguirmos ampliar o acesso, né? Sobre os renais crônicos, vereadora, sim, os nossos representantes já trouxeram, nós já sentamos internamente com o Hospital São José, né, para trabalhar principalmente aquelas cirurgias que eles comentaram, né? Já descobrimos que esse ano já fizemos 40 daquelas cirurgias, vereador Facchini, que eles trouxeram da paratireoide, é isso? Uma situação assim, né? Que é pela calcificação que acontece nesses pacientes crônicos renais, e aí precisa dessa cirurgia. Nós já fizemos no Hospital São José 40 cirurgias, ainda temos 11 pessoas esperando, né? Mas o atendimento está sendo dado. Precisamos descobrir, e é isso que o sistema nos dá, por que tem um paciente que é de abril de 2018, dois de 2018 e o depois são os a partir de março. Então, é interessante, né, que a gente precisa olhar para isso e traremos mais informações dia 30, sim. Sim? Obrigado pela gentileza, senhor presidente. Marlene, eu quero depois voltar a essa tribuna a tratar, né, de outros assuntos, mas em relação a essa questão dos renais crônicos, a grande demanda que nos chegou foi justamente esse paciente que está sendo acompanhado, tratado, alguns inclusive pós-cirúrgicos, por essa instituição privada, a ProRim, ele acaba recebendo um encaminhamento médico e ele precisa depois transcrever esse encaminhamento numa unidade básica de saúde, ou seja, a principal demanda todo e qualquer exame, né, o transplantado, logo depois, ele passa por um momento de um acompanhamento muito constante pelo profissional médico, né, com exames enfim, precisa ter esse acompanhamento que é quase que semanal, diário, enfim, né, e o profissional que fez a cirurgia foi lá na instituição privada, ou seja, no Hospital ProRim. Esse paciente, para ser acompanhado, ele vai receber o encaminhamento do profissional, do médico, lá na instituição privada. Para ele ter acesso ao SUS, aos exames, ele precisa entrar no fluxo. Para ele entrar nesse fluxo, ele precisa, então, ir até uma unidade básica para que esse médico possa transcrever, né, para um requerimento do SUS, e aí, claro, esse paciente está suscetível, está sujeito a todas as enfermidades de uma unidade básica de saúde. Em alguns casos, me parece, inclusive, que é necessário que ele vá numa unidade de média e alta complexidade. Então, a demanda principal é essa, né? A parceria, do ponto de vista das cirurgias, eu creio que, inclusive, já está bem assistida, bem atendida. Agora, esse pequeno detalhe, o paciente fez a cirurgia, precisa fazer um acompanhamento. Esse acompanhamento requer vários dos exames feitos pelo SUS. Para que ele possa entrar nesse fluxo, ele obrigatoriamente tem que ir lá numa unidade básica de saúde, e obviamente que ele está como chama, imunossuprimido, né? E aí então ele está suscetível a várias as enfermidades
que é comum numa unidade de saúde. Então, eu acho que esse ponto nós precisaríamos nos aprofundar um pouco mais, dando a esse paciente essa segurança. Depois eu volto. Nós vamos conversar bastante dia 30 sobre isso, mas assim, atendendo justamente toda essa discussão que houve aqui, nós também o Gia também já esteve, eu também estive com ele na ProRim, vereador Facchini, já tivemos lá na ProRim conversando sobre este ambulatório pré e pós-transplantes, né? Então, existe toda uma exigência também do Sistema Único de Saúde sobre isso, né? Estamos conversando com eles sobre a instalação desse ambulatório pré e pós-transplante, que tem toda aí uma responsabilidade também de contratualização com eles, né? Em eles atendendo essas medidas também, que são as exigências do Ministério da Saúde, nós estamos justamente tentando fazer com que haja essa resolutividade, né? Que o paciente ele não seja fragmentado em vários pontos da rede para atender a sua atenção que ele precisa ter. Voltaremos a conversar bastante sobre isso, atendendo aqui essa solicitação. Vereador Richard, realmente, né, eu sou servidora pública há 2 décadas, preciso dizer que, ao longo de vários planos municipais de saúde, a gente colocava isso, né, como plano e como meta que a gente avançasse em prontuários eletrônicos, que o PA pudesse ver o prontuário, que o médico da unidade básica pudesse ver o que foi feito no PA, né? Isso é buscar eficiência, é racionalizar os recursos públicos, né? Então, de fato, é um grande avanço. Queria comentar com vocês que ainda pretendemos mais até o final do ano, né? Hoje, a fisioterapia, raio-x, já são exames laboratoriais são solicitados e agendados pelo médico durante a consulta com o paciente. No início do ano que vem, nós já vamos ter também os ultrassons, ultrassonografia, também em demanda espontânea que nós chamamos, né? Não vai mais passar pela regulação. O médico, ao identificar a necessidade de ultrassom, já vai poder agendar para o paciente a ultrassom, né? Uma meta para início do ano que vem. Estamos agora entrando com um novo prestador de serviço para justamente conseguir vencer uma demanda reprimida que nós temos, para, então, início do ano, nós começarmos já com a demanda espontânea, ou seja, o médico identificou e ele já vai fazer o agendamento. Creio que respondi as 3 perguntas, senhor presidente. Obrigado, Marlene. Agora o vereador Luiz Correia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, distinto público aqui presente, os profissionais de Libras. Começar saudando e cumprimentando a diretora executiva Marlene, não é? E seu nome, as demais funcionários que a acompanham, e dizer que a saúde de Joinville, a Secretaria de Saúde, com certeza é uma referência, e nos dá certeza que, quando a gente tem profissionais sérios, comprometidos, trabalham com eficiência, o resultado aparece, não é? O sistema de integração da gestão, com certeza, a senhora já bem falou aqui, é excepcional, né, pela economia, pela eficiência e por, na verdade, facilitar, né, a comunicação e a integração. Não obstante, Marlene, Vossa Excelência bem sabe, a defasagem da tabela do SUS, né, cria, com certeza, um desafio ainda maior, vereador Paraíba, para quem faz gestão de saúde pública nos municípios, vereador Maurício Peixe. E Joinville não fica isento, né, desse desafio. Eu acho que quase 40% de tudo que é arrecadado, hoje, mais ou menos 38%, 40%, é investido na saúde, vereadora Iracema. Isso é muito, muito a mais, muito além
dos 15% que é exigido pela Constituição para que se cumpra, né, a meta mínima de investimento. E a gente observa, desde o secretário Jean, né, até o agente de saúde, que é o que está mais próximo da população no dia a dia, anotando e observando as tendências e alguma moléstia. Nós observamos, né, só no São José nós temos mais de 1.000 funcionários, né? São 1.100 funcionários aproximadamente que trabalham diuturnamente, 24 horas, inclusive final de semana, feriado, para bem atender as pessoas. Há uns 2 anos atrás eu estava em Piratuba, que fica a mais ou menos 500 quilômetros de Joinville, e lá uma senhora disse: olha, estou indo amanhã para Joinville, lá de Piratuba, vereador Maurício Peixe, para ser atendido aqui. E Joinville, evidentemente, é um polo, né, uma referência, né, entre outras coisas, no atendimento de saúde, e com certeza, com o avanço, isso vai também desdobrando em mais pessoas que são atraídas pelo atendimento. Quer dizer, é um processo meio que infinito. Conforme melhora, quanto mais eficiência, mais rapidez, melhor atendimento, os municípios vizinhos acabam trazendo os seus pacientes para ser atendido em Joinville. E nós ficamos felizes com a gestão do prefeito Udo, nesses últimos 7 anos, o secretário Jean, sempre muito efetivo, eficiente, quando a gente manda uma mensagem, ele sempre já, às vezes em fração de minutos, 2, 3 minutos, 5 minutos, já nos responde, né? Ele fica sempre à disposição. Isso não é só com esse vereador, com certeza os demais vereadores e das demais pessoas que precisam da secretaria, dos profissionais que estão lá para atender, né, sempre fazendo o melhor naquilo que já falamos, muito embora os recursos do governo federal estão cada vez menores e a defasagem é uma situação que preocupa e a gente fica... Só para concluir, já passei do meu tempo, então parabéns, diretora Marlene, e aqui para todos que nos assistem, parabéns a todos os profissionais de saúde, desde o secretário, diretores, gerentes, coordenadores, todos os funcionários, os concursados, também os comissionados, todos que trabalham na rede de saúde, com certeza tem mérito e a gente só deve aqui enaltecer esse serviço. Obrigada, vereador. Na sequência, vereador Iracema do Retalho. Boa tarde, senhor presidente, público aqui presente, os vereadores, as vereadoras e a diretora Marlene. A Tânia tocou num assunto muito bom, gostei. 2, 3 anos atrás, levavam gente até para Maravilha. Não sei se você está por dentro, né? Então, a família ficava muito desesperada, porque não tinha como trazer. Eu nunca vou esquecer de um caso que eles iam deixar a mãezinha deles lá, porque eles não tinham recurso para trazer. E no meio da semana, fim de semana, a assistência social não trabalha, porque ela já trabalha a semana inteira. Então, vira e mexe, a gente conseguiu trazer essa pessoa. E outra coisa também, que parabéns pelo sistema. Eu penso que também vai melhorar, talvez, porque tem muitas pessoas, até semana passada, eu entreguei 2 nomes para o Jean, para o secretário Jean, porque às vezes, por exemplo, quando dá alguma coisa urgente, o hospital é ótimo, atende, já tenho levado muita gente, é bem eficaz, mas o problema é quando a pessoa está esperando uma cirurgia e demora muito. Eu entreguei para o Jean 2 pessoas que, felizmente, não tem como viver daquele jeito. Eu nem gosto de falar aqui o que a pessoa tem, mas uma pessoa é horrível que ela porta. E tem a dona Maria também, que ela está esperando uma prótese, não sei quanto tempo. Foi essa que eu dei para o Jean e uma outra senhora. E também, diretora, as pessoas que têm câncer, às vezes demora muito para ser atendida. Às vezes é para ser 60 dias.
Mas eu tive casos de até 1 ano elas esperando. Eu fiquei feliz quando você falou da ultrassom, porque ela estava 1 ano esperando uma ultrassom, que ela não tinha condições de pagar. Aí o que aconteceu? Ela foi para Curitiba, fizeram a cirurgia lá, mas infelizmente 1 ano atrasado já não teve muita recuperação, porque aí demora muito tempo. Então, assim, não que a gente vai querer cortar fila, claro que não, mas eu penso que teria que dar prioridade para essas pessoas que estão nessa situação. Muito obrigada, era só isso. Obrigada, vereadora. Na sequência, vereador Maurício Peixe. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras, quero cumprimentar a Marlene, diretora executiva, a equipe da saúde também, né? A Kelly, minha vizinha. E assim, é inconteste o crescimento da melhoria na área da saúde, principalmente na atenção básica, onde a gente vê os postos de saúde, né? As equipes, estratégia, saúde da família melhorando, aumentando, e isso é muito bom, porque dá o atendimento inicial àquilo que a população mais precisa. Mas nós não podemos esconder que ainda precisa ser muito feito e melhorado bastante para chegarmos aí a uma situação que realmente a população possa ser atendida dignamente e adequadamente. Mas isso é avanço, nós não podemos cobrar tudo de uma vez. Eu vejo que a tecnologia, ela melhora cada vez mais. Os programas existentes, e é esse que está sendo utilizado, há uma conversação melhor, mas ainda falta. Eu estive ontem no Hospital Municipal São José com o Douglas e com a equipe dele lá, para verificar algumas situações de atendimento com a Associação dos Doentes Inflamatórios Intestinais. Os doentes intestinais inflamatórios, e ainda vimos que falta uma conversação do Hospital São José com a Secretaria de Saúde. Ainda não tem aquela ligação que deveria se ter. Hoje nós sabemos que é integrado a todo o sistema, né, de avaliação de vagas, né, de consultas, é integrado com o Estado. Então, o que faz hoje é o Estado. E o Estado está pecando em algumas coisas. Nós temos dificuldades grandiosas, porque o Estado não avançou da maneira como o município avançou. E a responsabilidade hoje da regulação, por exemplo, é o Estado. Eu sei que 23% no Hospital São José dos atendimentos internamentos de fora. Então, e de Joinville indo para fora, de Joinville. Então, ainda está faltando isso, esse crescimento no atendimento. Só para terminar, presidente, e ainda nós, vereadores, sabemos disso, porque a quem primeiro se recorre numa falta, numa demora, numa situação delicada, é o vereador para pedir. Nós sabemos, como disse a vereadora Iracema, ninguém quer pular fila, botar na frente, só que tem situações que nós precisamos cobrar, pedir da saúde, do hospital, o atendimento, como é que vai, como é que está. Tem pessoas que estão 3, 4 anos na fila para uma cirurgia e não foram atendidas. Esta semana mesmo eu recebi de 2 pessoas a reclamação que estão mais de 3 anos na fila e não estão sendo atendidas. Muitas delas são retiradas lá da fila sem muita explicação, porque entraram em contato, não conseguiram o retiro da fila. Então, ainda precisa melhorar, mas eu quero dar parabéns pelo avanço que já foi dado. Obrigado. Obrigada, vereador. Na sequência, vereador Facchini. Deixa eu só falar das 3, né? Conforme foram 3 falas, pode ser? Só que ok. Desculpa, vereador, só um minutinho. Então, por gentileza, pode falar. Só para não perder aqui o raciocínio, né? Ok.
Bem, a vereadora Iracema e também o vereador Maurício Peixe tocaram num ponto crítico bem importante. Nós já constatamos o quanto que nós avançamos na atenção primária, fizemos um alto investimento na média e alta complexidade, quando nós falamos dos exames, né? Hoje nós temos contratos anuais com prestadores de serviços para exames no valor de 149 milhões ano, de tanto que nós também compramos aquilo que nos falta em serviços próprios. Então, melhoramos na atenção primária, melhoramos no nível, digamos, intermediário da atenção especializada e chegamos num ponto bastante delicado, que são cirurgias, né? A questão das cirurgias, nós enfrentamos, eu acho que o vereador Leonilson comentou, inclusive de valores de tabela, né? Nós não conseguimos atrair muito os prestadores para a realização de cirurgias, porque elas são, comparadamente a valor de tabela, né, não são atrativas, né? Então, nessa organização do sistema, onde nós ampliamos a atenção primária, ampliamos a atenção especializada ambulatorial, a parte de cirurgias, ainda realmente nós temos enfrentamentos a fazer. E vamos precisar realmente, né, vereador Maurício, da questão do Estado também, né, da Secretaria de Estado, apoiando os municípios, como o nosso, que tem um hospital grande, né, para dar conta. Temos também o hospital regional aqui, que é gerenciado pelo Estado, mas também nós chegamos num nível realmente de capacidade instalada, talvez já insuficiente, talvez buscar recursos ou otimizar o que nós temos, né? E aí nós enfrentamos também toda uma dificuldade aí com os hospitais próprios, ou realmente buscar outros parceiros. Sobre a oncologia, que a vereadora Iracema comenta, realmente, né, dentro dessa virada do sistema também, a oncologia, ela também está destacada. Então, os nossos médicos reguladores hoje, quando o médico solicitante manifesta justamente a questão da suspeita da oncologia, de um câncer, né, hoje ele tem uma melhor capacidade de olhar esse paciente. Como eu disse no início, e ainda tem muitas coisas que nós descobrimos quando vocês mesmos ou os pacientes nos procuram para a gente dar conta da gravidade, né? Temos ainda a avançar, mas também já avançamos no sentido do tratamento, né? Hoje, nós já constatamos que o nosso centro de oncologia, o CACOM, que fica ali junto ao Hospital São José, não dava conta do tratamento. O que nós fizemos? Compramos serviços terceirizados para dar conta do tratamento quimioterápico e radioterápico desses pacientes, né? E assim nós temos que avançar. O tempo, ele é um fator importante dessa doença, né? Melhoramos muito na questão do tempo em relação ao ano passado, mas nós estamos atentos que ainda temos algo a melhorar. Então, com a palavra agora, o vereador Rodrigo Facchini. Muito obrigado, vereadora. Agora sim, cumprimentar os colegas vereadores, ao público aqui presente, de forma muito carinhosa, cumprimentar os servidores da Secretaria da Saúde, Kelly, Gislaine, Marlene. Eu acho que esse debate, né, é extremamente pertinente, afinal de contas, a saúde é, sem dúvida alguma, a área mais sensível de uma gestão de uma cidade. E quando falamos da cidade que vivemos, 600 mil habitantes, obviamente que esse tema ainda mais sensível, porque a nossa responsabilidade enquanto cidade não é simplesmente atender o cidadão que vive na cidade de Joinville. A gente precisa ser referência, e isso, obviamente, que nos traz um custo ainda maior, uma dificuldade, uma complexidade ainda maior. Eu quero, desde já aqui também, a exemplo dos colegas vereadores, fazer esse registro de gratidão, parabenizando o vereador James, ao modelo de gestão implementado, né? Especialmente a implementação de tecnologia, de conhecimento, de inovação, nesta área que muitas das vezes era simplesmente no prontuáriozinho físico, a caneta do médico, um carimbo, né? E nos trouxe até aqui. Mas a chegada e a implementação de tecnologia, de inovação, de expertise, obviamente quem ganha com isso é a cidade, quem ganha com isso é o cidadão. Por isso eu quero fazer esse registro.
O segundo registro que quero fazer é que eu não tenho plano de saúde. Eu acredito e confio no SUS. Essa, Marlene, é uma decisão que tomei, né, pelo menos nesse período que vivo na condição de vereador, abrir mão do plano de saúde e uso, sim, do sistema público de saúde brasileiro, o SUS. Mas, Marlene, confesso que o tempo é muito curto e eu queria trazer aqui alguns temas que provavelmente o tempo não nos deixará. Mas todos sabem a minha luta, ao longo aí de quase 6 anos, em relação à dengue. Né? E quando nós iniciamos, quando apresentei o projeto pela primeira vez, nós tínhamos aí a ameaça desta doença, de uma possível epidemia, mas só para a gente fazer um paralelo, naquela época o número de focos em nossa cidade não ultrapassava algumas dezenas. Hoje, o registro que tenho é que nós já passamos de 2.000 focos em nossa cidade. E aí está faltando alguma coisa por parte do poder público. Né? Eu penso que falhamos e muito na prevenção. Então, queria te fazer uma indagação a esse respeito, Marlene, né? Não sei se... Só um minutinho. Se podes abordar também esse tema, mas nós todos sabemos que o que menos precisamos hoje é na chegada do verão, uma epidemia de dengue. Imaginem o que vai acontecer com as nossas unidades básicas, imaginem o que vai acontecer com a nossa média complexidade, com os PAs ou com os nossos hospitais, né? Uma epidemia aí, a gente sabe que é extremamente avassaladora, isso vai colocar em risco a vida do nosso cidadão. Um outro tema aqui, tratando também de forma bastante breve, a gente vem, como o vereador Maurício há pouco falava, o vereador ele acaba sendo, né, essa primeira instância na busca por parte do cidadão. Então, eu percebo aí ainda uma deficiência bastante, eu diria, relevante no que se refere ao atendimento de ginecologia em nossa cidade. Há pouco nós falávamos sobre isso, Marlene, mas me chega alguns pedidos de socorro, né, de pessoas que já passaram por um exame básico, aí é encaminhado para esse especialista, e aí, então, a falta do exame, a falta, né, da continuidade desse tratamento. E a gente sabe que a saúde da mulher precisa ter uma atenção muito especial, até porque as patologias, né, que colocam em risco é muito agressiva, né? O câncer do colo do útero, o câncer do... Enfim, é muito agressiva. A gente precisa, então, ter essa resposta mais rápida e mais efetiva. Eu teria vários assuntos, mas eu acho que a gente fica por aqui, Marlene, fazendo esse registro, né, de gratidão, de parabéns, mas também com a certeza que nós ainda precisamos fazer muito mais. Obrigado. Obrigada, vereador. Na sequência, o vereador Roque Matei. Bom, presidente, quero cumprimentá-la, cumprimentar a mesa, os vereadores aqui presentes, o público presente, o público que nos assiste na TV Câmara, pelas redes sociais, e quero fazer um cumprimento especial à Marlene, a nossa diretora executiva da Saúde, e leva nossos abraços também ao secretário Jean e toda a equipe da Saúde. A Saúde de Joinville eu não canso de dizer que é uma secretaria que está de parabéns sempre, né? Nós fizemos, ao longo desses últimos 6 anos, um trabalho, e aí cumprimento todos a equipe da saúde, que fez um trabalho realmente que trouxe para Joinville indicadores que fazem de Joinville uma das primeiras cidades, vereador Richard, quando se trata de IDH, e tem dentro da saúde, vereador Iracema, um indicador que compõe o IDH da cidade. E o índice da saúde é o maior de Santa Catarina e um dos maiores do Brasil. O índice nosso é 0,809. E em Santa Catarina, eu acho que só tem cidade que se iguala, né? Não tem cidade que tem esse índice maior. Então,
Parabéns realmente por todo esse trabalho que foi feito para elevar esses indicadores. E quando eu venho aqui para a Câmara ouvir que sobre o sistema de gestão integrada, e há muito tempo, vereador D'Alonso, a gente ouve aquela máxima de que o munícipe vai num posto de saúde, depois vai no outro, vai no hospital, e não tinha integração. E hoje nós temos isso funcionando em Joinville. Que coisa boa, que coisa fantástica. Nós temos o prontuário, o médico que está atendendo em qualquer uma das unidades da rede, vai lá e consegue fazer um atendimento muito mais integrado, vereador Pelé, porque ele conhece todo o prontuário médico. Então, parabéns por esse sistema integrado, e aí vem ao encontro daquilo que o nosso prefeito sempre falou: uma cidade, ela tem que sair da era analógica, vereador Adilson, e para a era digital. E nós estamos numa velocidade acelerada nesse sistema de estarmos na era digital. Só para complementar, na saúde, na educação, as outras secretarias, podendo fazer um atendimento ao nosso munícipe de muito mais qualidade. Parabéns, parabéns pela apresentação, sucesso sempre por tudo que vem sendo feito na saúde e por tudo o que vem se investindo nessas áreas básicas, saúde, educação, e nas outras áreas como infraestrutura, ciência social, elevando a nossa cidade numa das cidades melhores para se viver no Brasil. Quando a gente vê nos jornais que hoje a cidade de Joinville é uma cidade que tem os olhos de muitos brasileiros querendo vir morar aqui, pelo índice de emprego, o índice de atendimento, isso mostra que Joinville realmente é uma cidade que está à frente do seu tempo. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Tem eu. Então, eu gostaria de comentar o seguinte. Todo mundo sabe, né? Eu tenho câncer. Ele não é operável. Então, vira e mexe, eu tenho alguns probleminhas que eu tenho que parar no hospital. E, diferentemente do vereador Facchini, eu tenho plano de saúde. E essa última vez que eu fiquei muito surpresa, porque no próprio hospital da Unimed, eu fui informada... Estou longe? Desculpa. Eu fui informada de que eu iria ser procurada por um serviço chamado CIAVO, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu sei que é um programa do SUS, mas que aqui a Prefeitura de Joinville, através do PAN do Boa Vista, faz um trabalho fantástico. É um trabalho com uma equipe multiprofissional, né, que tem a psicóloga, tem a assistente social, tem os médicos. E, assim, para minha surpresa, eles disseram, eles vão entrar em contato com vocês. Com você, né? Estava falando comigo. Logo depois, uns 3, 4 dias que eu estava em casa, eu recebi o telefonema e eles estavam marcando o horário em que a assistente social e a psicóloga iriam lá para falar comigo. Foram no dia e no horário marcado e me explicaram que eu iria fazer uma consulta com uma médica especialista e que seria fornecido a mim um equipamento de oxigênio, porque eu eventualmente tenho necessidade, porque baixa a minha oxigenação e eu preciso usar oxigênio. Isso foi ontem, a consulta foi ontem, e, gente, não tem nada a ver com eu ser vereadora, porque lá no hospital ninguém sabia que eu era vereadora. Foi em baixa, né, a minha... não sabiam, afinal. E aí, hoje, eu já recebi parte do equipamento, e é um equipamento sofisticado. Então, eu não sei se todas as pessoas estão a par desse serviço, que é um serviço oferecido para pessoas que têm um determinado problema pulmonar. Então, eu fiquei muito surpresa com isso. Foi em menos de 15 dias,
eu tive a visita e, inclusive, já recebi o retorno da psicóloga ligando para agendar o primeiro encontro, parece que é mensal, né, comigo. Então, gostaria de deixar essa informação e os parabéns, porque eu fiquei encantada com o serviço. Uma coisa que eu senti e que eu vivi agora, foi ontem, hoje, a semana passada. Então, se ninguém mais, a senhora tem respostas a dar, né? Então, também entra no esquema esse comentário que eu fiz sobre o CIAVO. Bem, então, sobre a dengue, né? Realmente, o que a gente chega à conclusão de que todas as nossas estratégias, né, já não são suficientes mesmo diante do que vem aumentando essa incidência, né? Então, a tecnologia precisa nos ajudar também, né? O secretário, em visita a Campo Grande, se não me engano, né? Ele ficou sabendo do uso dessa tecnologia, né? Vamos visitar um município de Niterói também para conhecer como é essa estratégia lá e vamos buscar aplicar em Joinville, né? Porque senão, realmente, vereador, aí sim os nossos hospitais não serão suficientes se algo dessa magnitude se instalar, né? A prevenção... Como? Deixa eu só pedir para as meninas confirmarem ali da última prestação de contas, já informamos, né? Sobre a questão da ginecologia, como nós comentamos anteriormente, nós chegamos nesse nível de complexidade da cirurgia, né? Nós conseguimos avançar no âmbito ambulatorial em muitas situações de tratamento, mas realmente temos que avançar na questão da cirurgia. Já nas cirurgias, vereador Facchini, de uma complexidade menor da ginecologia, a partir do convênio, no aditivo do convênio do Hospital Bethesda, conseguimos avançar bastante nesses últimos 2 meses de realização de cirurgia. O que ainda nós temos desafios são as cirurgias maiores, ginecológicas, que são de referência do hospital regional. Avançamos, conseguimos, né, Gislene, uma cota bem maior. Aquelas cirurgias de uma complexidade menor, o Bethesda está nos conseguindo atender. Vereador Roque, realmente, os indicadores de saúde, né, realmente eles retratam o quanto que essa cidade tem buscado fazer pela vida das pessoas que aqui residem ou que vêm para Joinville realmente, né, buscando o seu tratamento. Exemplo, o nosso centrinho, né, que é referência aí para fissura, que o estado inteiro vem para cá e muitas vezes do Brasil e inclusive de fora do Brasil. Acolhemos recentemente, vereadora, uma família de venezuelanos trazidos, obviamente, pelo governo federal com um bebê com fissura e que veio buscar em Joinville e está tendo seu tratamento, né? Ao mesmo tempo que nos enche de orgulho, realmente essa conta é nossa, né? A maior parte é nossa, né? Mas o desafio, acho que é esse, buscar eficiência para que a gente possa atender não só a maioria das pessoas, mas também essas minorias, né? Que às vezes são representadas por essas da doença inflamatória, da doença renal crônica, que às vezes é um grupo menor, né? O fissurado, que às vezes são poucas pessoas e tem dificuldade de lutar pelos seus direitos. Mas estamos aqui para fazer o melhor, realmente, dentro desse Sistema Único de Saúde, que, como a vereadora constatou, ele é universal mesmo. Ele é para todos, todo cidadão tem direito. Ao mesmo tempo que esse princípio da universalidade tem que ser perseguido pelo município de Joinville, a equidade é o que nós estamos buscando justamente com formas diferentes e melhorias de processos, né? Quem é que precisa primeiro vai ter que ser atendido primeiro na sua necessidade, né? Obrigada, então, por esse seu testemunho, né, dessa realidade com essa nossa equipe do CIAVO, que gostaria também de dizer que essa equipe do CIAVO, com essa qualidade, com essa eficiência multidisciplinar, é uma realidade, de novo, de Joinville.
porque o programa nacional e estadual, ele prevê o fornecimento em determinado número de pacientes do equipamento. Mas essa equipe multidisciplinar é uma característica de Joinville. Somos nós que buscamos a humanização, né? Ela não vem sendo praticada por muitos municípios, né? E que bom que existe esse reconhecimento e que essa qualidade é reconhecida. Vereador James, a sua fala, eu acredito que não tem mais perguntas, eu só queria manifestar que na sua fala o senhor fez uma citação sobre a questão de superar o absenteísmo. Nessa mudança de sistema ainda, nessa fase que nós chegamos, nós ainda não visualizamos uma redução dela. À medida que nós estamos adotando agora, de novo, a tecnologia que já estava mapeada, é o aplicativo, né? Então, nós iniciamos um projeto piloto de 2 semanas na unidade Jardim Paraíso 1 e 2. A partir de hoje, né, Kelly, que já é para todas, vai ser implantada em todas? Começa? Nós, então, vamos começar a implantação do aplicativo que prevê avisar o usuário que ele tem uma consulta, né? Ele, em tese, ele já sabe, ele já saiu da unidade agendada ou não, né? Mas ele vai receber um aviso de que, por um aplicativo que ele vai precisar baixar no seu telefone celular, né? E aí, a partir disso, nós entendemos que aí sim nós vamos talvez superar, reduzir o absenteísmo. Mas, e se o cidadão não tiver o celular, né? Nós ainda entendemos que uma grande parte tem esse uso, mas isso com certeza vai nos dar um fôlego maior de tentar e avisar os pacientes por uma via convencional de telefone, né? Mas uma grande parcela das pessoas já usa o telefone, né? Usa o aplicativo do banco, uma grande parte já usa. E se essas pessoas usam, por que não também nesse sentido da saúde, né? E ela vai nos ajudar, e acredito que ela seja o fator de superação do absenteísmo definitivamente. Bem, eu acredito que o vereador Facchini ainda me trouxe uma situação da vacina, de uma vacina pentavalente, né? Que eu estou tentando confirmar essa informação. Se eu não tiver ela agora de pronto, eu vou ficar devendo essa informação. Mas eu gostaria só de reforçar que a questão de todas as vacinas, elas são distribuídas pelo Ministério da Saúde. O município de Joinville não faz aquisição de vacina, de nenhum tipo de vacina, né? Então, o Ministério da Saúde é que promove a fabricação, né? Pede a fabricação da vacina para os prestadores que fazem essa fabricação. O Estado de Santa Catarina faz a distribuição e os municípios fazem a aplicação dessas vacinas, né? Eventualmente, nós temos deficiências nesse fornecimento, vereador, né? Em quantitativo suficiente, né? E eu não sei se especificamente, né, essa é uma informação que veio de hoje, que o senhor tem, né? Mas eu já estou recebendo aqui a informação do diretor Mário que veio uma quantidade pequena e já voltou a faltar, sim, né? Mas nós sempre ficamos na eminência dessa distribuição do Ministério da Saúde e do Estado. Vereador, peço a gentileza de falar somente um minutinho. Será muito rápido, vereador. Só para fazer esse registro, eu recebo agora, pela rede social, uma indagação de uma pessoa chamada Danilo, né, que faz justamente essa indagação. Olha, vocês sabiam que está em falta a vacina Penta? E a vacina Penta, ela trata, inclusive, a questão do sarampo, né? É justamente essa super vacina, me corrija se eu estiver equivocado, mas eu acho que é sarampo, é meningite. Ela tem aí uma importância bastante grande, e justamente no momento que o país vive um alerta em relação ao sarampo. Então, penso que nós temos que tratar isso de forma muito veemente, com muita, eu diria até agressividade, e aí cabe ao prefeito fazer uma ligação ao governador, ao ministro da Saúde, não importa. O que não pode é as nossas crianças
deixarem de ser imunizadas por falta. E não basta nessa explicação que é porque o governo federal não mandou. Nós precisamos ir atrás. As nossas crianças precisam ser imunizadas justamente nesse momento que o país vive aí com a iminência de uma epidemia de sarampo. Só lembrando que nós tivemos o dia D da campanha no sábado, não faltou vacinas, faltou, na verdade, pacientes, porque o movimento estava bastante baixo. Então, pode não ter a penta, mas a vacina contra o sarampo, especificamente para esse público-alvo de risco, nós tínhamos as vacinas, né? E, de novo, nós não conseguimos atingir ainda a meta ali no sábado, né? Mas vamos, sim, vereador, ficar atentos a essa cobrança, além da nossa equipe técnica, né? Que diariamente liga e está em contato com o Estado que tem que distribuir, para que realmente essa regularidade aconteça. Então, gostaria muito de agradecer, em nome da presidência, toda a Câmara de Vereadores, a sua presença aqui, e a casa está à disposição, quando quiserem vir trazer alguma notícia, trazer alguma informação. Então, muito obrigada pela sua presença e da equipe da Secretaria de Saúde aqui hoje. Então, vamos dar para... Isso, né? Pode continuar na mesa se quiser. Pode continuar. Colegas vereadores, eu gostaria de pedir a gentileza de suprimirmos hoje o tempo destinado aos partidos, em vista que só temos 20 minutos, para nós podermos adiantar um pouquinho as pautas que temos aqui. Porque de qualquer maneira, não vai ter tempo para todos falarem. Ok? Tem que botar em requerimento, vereador, tem que botar em votação. Eu tenho que pôr em votação. Tem que pôr em votação. A presidência coloca isso em votação. Estou fazendo esse requerimento. Pois não. PSB, SD, PSC, PDT, PROS, PSD, MDB, PL, PSDB. Então, eu proponho em requerimento votarmos, pois não? Em discussão, vereador? Por favor. Questão de ordem. Sim, eu queria requerer para que, então, amanhã nós tivemos os tempos normal de conversa, de tempo de partido, porque se amanhã suprimir também, encurtar, nós vamos ficar sem poder nos manifestar. Hoje ficou prejudicada pela extensão da conversa, então, põe um requerimento... Amanhã temos a tribuna livre. Que nós cancelemos a tribuna livre. Mas ninguém é inscrito, que é uma boa. Não vai ter amanhã. Então, o requerimento é para que se mantenha o horário normal dos partidos para amanhã. Então, como não haverá tempo para o vereador Odir, questão de ordem, 3 minutos. Senhora presidente, obrigado pela sua observação. Estou vendo que a Vossa Excelência tem um profundo conhecimento do regimento interno. Mas o PSDB não abre mão da palavra, até porque nós temos que fazer algum questionamento aqui com relação ao projeto da COSIP. Portanto, no horário destinado ao PSDB, o PSDB não abre mão, é uma prerrogativa. Não pode colocar em votação, porque os partidos não podem, porque os outros partidos não podem tolir. Nós queremos, eu quero, exijo o horário destinado ao PSDB. Ok, vereador, só podemos dispensar a ironia. Eu realmente não tenho conhecimento que o senhor tem do nosso regimento. Então, no horário destinado aos partidos, o PSB, pelo tempo de 9 minutos. Vereador Ninfo? Cumprimento a todos e quero voltar ao assunto realmente da COSIP, que é uma matéria que foi convocada, inclusive, uma reunião extraordinária hoje. Não sabe-se por que motivo
decidiram não o fazer. A consideração que eu tenho que a COSIP, que o prefeito mandou, que o executivo mandou para a Câmara, está completamente fora de propósito, com erros crassos, que é difícil entender como é que pode uma equipe de advogados que estão na prefeitura possam ser tão incapazes ou incompetentes de redigir um trabalho que tenha legalidade na Câmara. Se nós tivéssemos aprovado a emenda que eu fiz na reunião anterior minha, nós teríamos já resolvido todo esse problema, mas infelizmente a oposição achou por bem votar contra, induzir o nosso vereador Paraíba, que modestamente ou inocente, acabou sendo influenciado pelo vereador Roque, que, usando a sua prerrogativa, pressionou o vereador Paraíba. Resultado, podíamos ter aprovado, tudo isso estaria hoje resolvido. Agora estamos diante de uma nova situação, onde a cidade será seguramente prejudicada, e mais do que tudo, o nosso cidadão, que vai prevalecer uma tabela de preços para a COSIP baseada no consumo terrível, que vai assustar toda a nossa população. Eu fico muito impressionado que a base do governo aceita, assim tal qual, não sei o que dizer, que se encaminhe para cá um projeto completamente desqualificado. É lamentável, sinto muito mesmo que nós tenhamos uma Câmara de Vereadores com vereadores altamente qualificados e um corpo técnico muito mais bem qualificado, e assim mesmo venham para cá um projeto que deixa muito a desejar. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação sui generis aqui na Câmara de Vereadores, especialmente quando o Poder Executivo, que teve tempo desde o começo do ano para analisar o projeto da nossa vereadora Tânia, que nós colocamos a emenda, o vereador Maurício, o vereador Rodrigo Facchini, o Odir Nunes, a própria Tânia, e eu mesmo, e assim, a vereadora Iracema, e assim mesmo, deixamos de entrar em novembro praticamente, e não estamos com o assunto solucionado, ou seja, a incompetência, eu insisto nisso, que com frequência é brutal. Lamentavelmente, nós, e mais do que tudo, a população há de sofrer por tal falta de responsabilidade, e responsabilizo todos os vereadores, especialmente os da base, por terem sido tão modestos, ou tão incompetentes, ou tão simples, ou tão desqualificados, talvez, para poder olhar com mais precisão um projeto que é de altíssima reflexão e de movimento na cidade de Joinville. Ficou, portanto, a minha indignação e a minha consideração para que se volte, de fato, a base para examinar as condições e evitar essa loucura que está sendo feito aqui em Joinville com a COSIP. Ainda o tempo partidário, o PSB. Senhor presidente, vereador e vereadores, público presente, o vereador Ninf, o projeto já veio a emenda do prefeito e vai voltar testada. Entendeu? O projeto da Tânia, você sabe que não tem a legalidade, você sabe que não tem legalidade, você sabe disso. Não adianta querer engrandecer, e você foi a favor da mudança da COSIP, você foi a favor do aumento da COSIP, não adianta agora vocês quererem se engrandecer, porque vocês estão chateados lá com o prefeito. E eu não tenho culpa, não. E não adianta vocês querer colocar a imprensa contra a minha pessoa, entendeu? Porque minha pessoa, eu trabalho honestamente. A imprensa tem que falar mal, sabe quem? Dos corruptos. E vou dizer uma coisa para você, se todo político fosse igual ao Paraíba, não tinha corrupção nesse país, a gente tinha uma educação de primeiro mundo, tinha uma segurança de primeiro mundo, de uma saúde de primeiro mundo, e graças a Deus, eu só quero o que é meu. Agora vocês ficam colocando a imprensa contra a minha pessoa. Isso é triste. Isso aí é que se chama-se de covardia. Isso aí é. Porque está falando de uma pessoa honesta. Entendeu? Uma pessoa que só quer ver o bem da cidade. E a testada vai voltar. Beleza? Ô, presidente, eu queria fazer uma retirada aqui do requerimento 342/2019. A presidência defere a acate o tempo partidário no PSB. Pode, claro, tempo do partido. Tempo é do partido. Vereador Paraíba, o senhor não entendeu nenhuma palavra da qual eu disse. Eu disse que o senhor foi enganado. O
o senhor foi completamente enganado, porque o projeto que o prefeito encaminhou para cada atestada é completamente irregular, vereador Paraíba. O senhor foi enganado. Ninguém está acusando o senhor de absolutamente nada. O senhor foi um inocente útil para as pessoas que o cercam e é completamente fora do propósito. O projeto do prefeito não tem nenhuma chance de ser aprovada, falta a documentação anexa ao projeto de lei, está totalmente fora de propósito. Por isso, vereador Paraíba, desculpe, o senhor não leu a lei, se leu a lei não a entendeu e foi mal indicado, foi mal assessorado pelas pessoas que lhe cercam, que fazem o seu ouvido. Respeito ao senhor, a sua honestidade, ninguém discute. O senhor foi enganado, vereador Paraíba. Essa que nós estamos tentando mostrar para o senhor, que o senhor foi um inocente útil para a situação. Vereador. Obrigado, vereador Nifo. Eu queria dizer que, de fato, o primeiro projeto o prefeito enganou. A nós todos? Não a mim, não ao Paraíba e não ao Rodrigo. Mas a mesma coisa que o prefeito fez lá atrás, ele agora está enganando o Paraíba. Paraíba não se deixou enganar lá atrás, a exemplo meu e a exemplo do Rodrigo Coelho, e agora ele está sendo enganado, porque este projeto jamais vai passar nesta casa da forma como está, porque a COSIP, ela é regulamentada por lei federal. Ela tem única e exclusivamente o objetivo da arrecadação é para fazer frente às necessidades da iluminação pública. Esse é o problema. Então, Paraíba, de fato, esse projeto não tem consistência jurídica, e tanto é verdade que eu não sei até porquê que o líder do governo e presidente da Comissão de Legislação e Justiça, que convocaram os membros para hoje, suspenderam a reunião da comissão. Então, vereador Paraíba, tem que dar uma analisada, o senhor não se deixou enganar, não se deixa enganar agora de novo, que é o pior, né? É o pior. A gente, quando é novato, a gente apanha, né? E gato escaldado tem medo até de água quente. Então, como o senhor não foi enganado lá, e o prefeito conseguiu enganá-los. Agora, nós estamos não deixando mais nos enganar e o prefeito está lhe enganando. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Paraíba, o conheço há muito tempo, um grande líder. Parabéns aqui pelo seu trabalho nesta casa, mas nesse projeto o prefeito está lhe enganando, assim como enganou os outros 16 vereadores na vez passada, inclusive o presidente desta casa, solicitando, na época, o Fernando Crelli, convocando uma sessão extraordinária para aprovarmos às 22h30 de uma plena sexta-feira. Obrigado, vereador Nifo, só fazendo esse reparo. Obrigado, vereador, concordo com o senhor plenamente, mas eu retifico. O vereador Paraíba tem nosso respeito e consideração, mas ele foi um inocente útil. Vereador Paraíba, depois o senhor vai falar pela ordem, agora terminou o tempo partidário, não posso. Solidariedade, por 6 minutos. Depois está escrito pela ordem o vereador Paraíba e o vereador Roque Matei. É isso, vereador? Talvez não vai ser hoje, né? Mas... Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, muito boa tarde ao público que nos assiste também. Queria falar um pouquinho de 2 projetos de lei que nós encaminhamos aqui nesta casa e que tramitam nas comissões. Mais para conhecimento do público que nos assiste. Um deles diz respeito à mudança na aprovação dos desmembramentos urbanos. No ano passado, nós aprovamos aqui, a Casa aprovou, uma proposta de nossa autoria, para modificar também a doação de imóveis nos casos de desmembramento nas áreas rurais. A LOTNE havia determinado que no desmembramento rural, o proprietário teria que doar 23% da sua área para o município, para a implantação de equipamentos comunitários. Nós conseguimos, então, conversamos com o Executivo, conversamos com os vereadores, conseguimos aprovar a lei, então esta Casa aprovou a lei, e hoje os proprietários de imóveis rurais podem desmembrar os seus imóveis sem ter a necessidade da doação de área comunitária. Da mesma forma,
com a experiência que nós obtivemos trabalhando quase 25 anos na área de patrimônio da Prefeitura, a gente sabe que o maior problema hoje da ocupação irregular dos imóveis públicos diz respeito à ociosidade desses imóveis. A Prefeitura recebe muitos imóveis em função de desmembramentos urbanos e a maioria desses imóveis que são doados para municípios tem metragem entre 500 metros quadrados e 1.000 metros quadrados. Pouco se pode se fazer com esse tipo de imóvel. Os menores projetos que a Prefeitura desenvolve para CIs ou para unidades de saúde precisam de terrenos de pelo menos de 2.000 metros quadrados para cima. Então, nós encaminhamos nesse ano uma proposta para modificar também o sistema de doação de imóveis na área urbana. A nossa proposta diz que quando o imóvel estiver até 10.000 metros quadrados e for desmembrado, não há necessidade de doação. Então, acima de 10.000 metros quadrados, ou seja, acima de 1.500 metros quadrados de doação, aí sim o proprietário teria que obrigatoriamente fazer a doação para a implantação de equipamentos comunitários. Então, é uma proposta que tramita na Comissão agora de Legislação, passou no Conselho da Cidade na quarta-feira passada, com aprovação, houve a concordância, né, do Conselho da Cidade. Agora o projeto retorna, então, agora para a Comissão de Legislação, se eu não me engano o relator é o vereador Maurício, para depois ser encaminhado à Comissão de Urbanismo, onde será feita a audiência pública para falar sobre o tema. É uma questão que interessa muitas pessoas nos procuraram já para falar sobre este projeto de lei. Então, eu espero contar, né, com a ajuda, com a colaboração dos nobres pares para que a gente consiga aprovar esse projeto. Um outro projeto que nós encaminhamos aqui também, que está tramitando nesta casa, e ele segue junto com o projeto do vereador Facchini, diz respeito ao projeto de hortas comunitárias. Projeto pioneiro, né, que começou, também, né, demos início a esse projeto no Executivo, quando gerenciamos a área de controle patrimonial, lá atrás, ainda no governo do saudoso Tebaldi, 2007, 2008, e foi implantada a primeira horta comunitária na região do Costa e Silva, que funciona até hoje em parceria com a Eletrosul, que precisa fazer a manutenção do imóvel em função da alta tensão. Além daquela do Costa e Silva, também foram implantadas na época uma outra horta comunitária no Cubatão, foram implantadas hortas comunitárias no Vila Nova, recentemente. Agora nós precisamos que haja a regulamentação destas hortas para que as pessoas que cultivam nessas áreas possam dar a contrapartida social, que é fornecer uma parte da sua produção para escolas, para CIs, para jardins de infância, para fazer valer, né, a função social destes terrenos. Então, o projeto tramita, né, o meu projeto ele já caminhava um pouco mais adiantado, ele foi anexado ao projeto do vereador Facchini, ele retornou para a Comissão de Legislação, e eu gostaria de pedir o empenho, então, dos membros da Comissão de Legislação, para que o projeto pudesse caminhar, né, em conjunto, e a gente pudesse trazer esse benefício para toda a Joinville. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. PSC. 6 minutos, o último partido a falar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Distrito Público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internautas, e você que está no plenário nesta noite. Eu venho falar hoje referente à reunião pública que aconteceu ontem à noite nesse plenário, que a Câmara, através da Comissão de Urbanismo, promoveu essa grande discussão referente à SC 418, a Serra Dona Francisca. Eu quero mais uma vez me manifestar e cumprimentar os vereadores, vossas excelências que estiveram aqui presentes, que juntos ajudaram a discutir a questão da segurança da nossa serra. Hoje a mídia fala da Serra da Morte, mas nós temos que reverter isso.
Serra da Morte, jamais vamos continuar querer ouvir isso aí, mas sim uma serra onde a pessoa tenha segurança para poder usar acima de tudo. E quando ouvimos que o governador, o secretário de Infraestrutura comentou que não seria prioridade, que outras rodovias têm mais prioridade do que a Serra Dona Francisca, nós questionamos e advertimos que é a prioridade das prioridades, a revitalização de segurança na Serra Dona Francisca. E não podemos nos ausentar disso. Esteve presente aqui os deputados, esteve presente as autoridades do CONSEG lá de Piraberaba, teve aqui a presença de entidades representativas, a JORPEM e outras entidades da OAB, representada aqui praticamente Joinville, em todos os segmentos. E algo que nós clamamos e pedimos, nós vivemos no século XXI, não podemos aceitar que uma serra como essa serra aqui é a artéria, é a veia da nossa economia, não ter um sinal de celular. É admissível não ter uma antena para que as pessoas possam se comunicar num acidente, qualquer que seja o motivo. Um problema no carro, não tem o acostamento, veja só a dificuldade, não é só a questão de acidentes, não é só isso, é qualquer um de nós, ou qualquer um do cidadão, trafegar a serra e dar um problema no carro, ele não tem como entrar em contato, tem que esperar alguém para que alguém comunique. Veja só, a questão de acostamento que não tem sinalização, se tiver que colocar radares, para que as pessoas possam realmente respeitar na descida, que é uma dificuldade. Então, presidente, foi citado até Vossa Excelência, o apoio de todos os vereadores, foi uma grande discussão ontem aqui, começamos, o deputado Lima estava aqui, o deputado Fernando justificou, eu lamentei a ausência do secretário de Infraestrutura, né, que não esteve presente, a Polícia Rodoviária também não esteve presente, justificaram também, mas mesmo assim, esta casa clamou. Os vereadores que representam Joinville discutiram, e a sociedade em si, representada por cada um dos vereadores. Então foi legal, queria agradecer a todos, a mídia que divulgou também, e vamos esperar que o governador tem um prazo aí até dia 3 de 11 para poder responder através das reivindicações, e se não, deliberei hoje na Comissão de Urbanismo um novo ato, aonde esta casa, os vereadores poderem estar presentes na serra, onde vão fazer um novo ato de manifestação. Obrigado, senhor vereador. Obrigado. Uma questão regimental antes de encerrar a sessão, ao vereador Richard. Presidente, rapidamente. Ação, Justiça e Redação para amanhã, às 15 horas, para tratar sobre o projeto 50/2019. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Encerramento da sessão. Questão de ordem, o vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, infelizmente nós não vamos ter o tempo partidário, né? Já que foi decidido encerrar a sessão, só 3 partidos tiveram. Então, vou falar aqui rapidamente, se o senhor me permitir, e der mais um minuto. Eu quero alertar novamente para a questão da COSIP. Aquilo que o vereador Ninfo colocou aqui, verdadeiro, o atraso que está sofrendo nessa casa. Hoje, o colunista Jefferson Saavedra colocou lá, postou, e uma fala do vereador Richard, dando a entender que a oposição, assim como ele trata, a oposição, parece que agora vamos ver se eles vão votar por testada, se é isso que eles querem. Talvez duvidando do que nós queremos. Vou repetir, nós queremos a volta pela testada.
mas dentro da legalidade. Vereadores, me parece que isso está sendo feito proposital, para nos colocarmos entre a cruz e a espada. Se a gente votar, vai ser derrubada a lei. Se a gente não votar, vão botar a culpa em nós, que nós não queremos atestada. E não é isso, quero deixar bem claro aqui, que nós queremos pela atestada dentro da legalidade, daquilo que é o correto. Hoje foi marcado a reunião extraordinária, não aconteceu, foi marcada para amanhã. E, por favor, vamos depois que a culpa é nossa, não é. Eu estou alertando isso aqui há 1 mês que eu venho falando. Quanto mais protelar essa discussão, sugerir a reunião em conjunto das 3 comissões. Ninguém procurou para fazer essa reunião em conjunto das 3 comissões. Não estou sendo contra, eu estou sendo favorável, quero ajudar, mas não está acontecendo. Se por acaso não acontecer no mês de janeiro, a cobrança pela atestada, aí sim nós vamos gritar e a população vai entender que isso que está sendo feito não é jogada correta, não é aquilo que nós queremos. Conclui, Estão vereador. enganando a população dessa forma. Obrigado. Obrigado. Encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV, declara encerrada a presente sessão ordinária e convoca as senhoras e senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 23 de outubro de 2019, quarta-feira, 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.